Tudo bem? Então vamos lá? Então hoje a live vai ser sobre fertilidade. Eu vou compartilhar um estudo de caso aqui. Eu tenho muitos, tá? Sobre esse tema. Não sou especialista nisso, mas porque não quero, tá? Me intitular. Porque eu vou dizer pra vocês, eu não conheço, eu acho que nenhuma paciente que chegou pra mim e falou, doutora, eu quero engravidar, e que não conseguiu, tá bom? Obviamente com todos os pré-requisitos, né? Quando a gente fala isso, a gente fala sobre pacientes que já estão numa idade muito avançada, por exemplo. Por que eu falo isso? Porque teve uma moça que viu um post meu e ela com 50 anos queria engravidar. Eu já tive um caso lá no consultório de uma paciente com 49 anos, que já estava na menopausa, que não veio para engravidar, tentou engravidar por 16 anos e não conseguia. E aí ela desistiu, né? E decidiu casar com o parceiro dela, eles não eram casados. E aí, gente, ela foram fazer um projeto de casamento para emagrecer e tudo mais. E o que aconteceu? Eles começaram a se cuidar. Então a gente foi muito na linha da nutrição, olhamos exames, vimos o que estava de errado, começamos a tratar, cuidar da dieta, fazer uma boa suplementação, tratar os dois para emagrecerem. E aí um belo dia essa moça começou a se sentir muito mal, né? Ela começou a passar muito mal. Ela falou, doutora, eu achei que eu tava com câncer. E aí ela, nisso que ela foi pro hospital fazer um ultrassom, ela descobriu que ela estava grávida de quase 7 meses. E ela demorou para descobrir. Então, assim, ela levou a bebê lá pro consultório. É uma bebê linda, saudável, né? Eles ficaram muito preocupados na época, porque não tinham feito pré-natal nem nada. Mas a bebê é incrível, bem saudável. E eu quero dizer para você que é da nossa área, né? Tanto médico, mas principalmente os nutricionistas. Como existe um grande poder naquilo que eu vou ensinar vocês, gente. É um poder. Hoje eu falo que eu tô aqui no meio das minhas férias, né? E eu fiz um comprometimento esse ano que eu quero muito que a nutrição, pelo menos do que partir de mim, quando eu pego uma causa, né? Quando Deus me dá uma causa pra pegar, assim, pra falar, cara, vamos. Boa tarde, gente, daqui. Boa tarde. Vamos nessa, né? Eu tenho uma causa muito importante que é verdadeiramente trazer um nível de nutrição mais elevado para o nosso país. Sabe por quê? Porque eu acredito, do fundo do meu coração, não é porque eu sou nutricionista, eu escolhi a nutrição por um propósito, porque a nutrição mudou minha vida. E depois que eu escolhi a nutrição, que eu comecei a atender, eu vi que a nutrição ela não mudava só a minha vida. Ela mudou a vida de muitas pessoas, ela muda a vida de pessoas diariamente ali no meu consultório. E a gente pode pegar desde pacientes que querem, né, emagrecer, até pacientes que querem e desejam tratar de um problema como a menopausa, tratar de um problema como, por exemplo, a infertilidade. Então eu acredito muito, muito, muito que a nutrição é uma ciência que transforma a vida das pessoas. Ela tem poder de transformar a nossa vida emocional, ela tem poder de transformar a nossa saúde sistêmica, ela tem poder de libertar as pessoas de verdadeiramente sintomas que muitas vezes são chamados de doenças. A nutrição, ela é tão ampla e tão pouco utilizada, né? Às vezes a gente acha, você vai fazer uma suplementação assim, assim, e acha que só isso é uma solução. Não é. Você que é nutricionista, você que é do profissional da área, sabe o quanto que nós temos esse poder nas mãos, né? De transformar a vida das pessoas. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre um estudo de caso aqui, então, de uma paciente que já estava com 40 anos quando me procurou, já era minha paciente antes, mas não tinha esse desejo de engravidar. Ela tinha vários problemas de menstruação, não menstruava, porque além da síndrome do ovário policístico, ela também tinha Hashimoto, tá? Uma paciente que tinha um sobrepeso, não era obesa, tá bom? Era uma paciente que tinha uma condição especial na profissão dela, ela não tinha rotina, era uma profissão completamente sem rotina, e principalmente com a questão do sono dela, que era um sono, ela tinha que dormir tarde por conta de shows que ela fazia e tudo mais. Ela é uma paciente muito sem rotina. Então, assim, nosso desafio, quando ela tomou a decisão de engravidar, foi, Karen, o que eu vou fazer, né? Eu tenho muito medo de engravidar com 40 anos e desse bebê não nascer com saúde. E aí a primeira coisa que nós fizemos é o que eu falo para todas as mulheres, e você que é profissional, você precisa
alertar as suas pacientes, dizer, olha, você precisa aguardar de 3 a 6 meses para engravidar, porque nós vamos cuidar do seu terreno biológico. O terreno biológico, para você que é profissional, já sabe, né? O terreno biológico, na minha concepção, ele não vai incluir somente o que os profissionais ou que os cursos que a gente engloba, apesar que hoje em dia eu vejo muitos lugares abordando ou pincelando isso. Mas eu descobri, gente, que pincelar não resolve os problemas, tá? A gente precisa saber tratar os problemas desses pacientes. Então, eu quero colocar aqui para vocês tudo que a gente precisa investigar num paciente que sofre, que quer engravidar, tá bom? A primeira coisa é avaliar a resistência insulínica, né? Resistência insulínica, inflamação, baixo sistema antioxidante, tá? Excesso de radicais livres, ou seja, estresse oxidativo, saúde intestinal bagunçada, deficiências nutricionais, sono, estresse, composição corporal. Por quê? Não é só o obeso que tem problema, tá? A desnutrida também tem. Ou seja, um percentual de gordura muito baixo pode ter problemas com isso. E os famosos disruptores endócrinos, que você que quer atuar como uma nutricionista com diferencial, se você não souber trabalhar os hormônios dos seus pacientes, cuidando desses disruptores endócrinos, você já está fora. Por quê? Porque todas as pacientes que chegam no nosso consultório, seja magra, seja acima do peso, ela vem com algum nível de toxicidade. Principalmente alguém que está tentando engravidar há um tempo, tá? Uma coisa que é muito importante, a gente explicar para o paciente o que é epigenética, tá? Esse bebê, além de você deixar essa mulher mais fértil, você vai modular o QI desse bebê, você vai modular a imunidade desse bebê. Por quê? Porque a ciência da epigenética nos auxilia, mostrando para o paciente o quanto que o meio ambiente interfere nesse bebê, interfere nesse feto, tá? Uma coisa que é muito importante também a gente parar para pensar, pessoal, é no marido, tá? Os maridos vêm muito desnutridos, vêm muito descuidados, a maioria deles, tá bom? Então a gente precisa lembrar que 50% dos casos de infertilidade tem uma relação com o marido e muitas pacientes eu peço para o marido passar também consulta, tá bom? A gente atende o casal nesse caso, tá? E aí, como que nós fazemos, né? Nós precisamos avaliar todo esse perfil de exame. Eu não sei se você está acostumado ou não, né? Quando eu me formei, eu fui estudar o quanto que eu poderia conhecer do meu paciente bioquimicamente. Então, quando você olha para o exame de sangue, você está analisando um paciente na bioquímica dele, o quanto que ele tem de nutrição lá, o quanto que ele tem de inflamação lá, o quanto que o sangue dele comunica nutrição, inflamação e o nível de saúde desse paciente, tá? Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Porque vocês sabem que eu gosto de ensinar você a parar para pensar. É que quando um paciente nos procura e ele quer engravidar, o corpo desse paciente, dessa mulher, ele precisa estar no modo reprodução. Então, o que é o modo reprodução? O teu corpo, vamos pensar que o teu corpo fosse uma fábrica, né? E você acha que essa fábrica, com tudo aquilo que ela precisa de componente para produzir um produto, se ela não tiver os ingredientes para produzir um produto, ela vai conseguir produzir? É óbvio que não, né? Então, não vai conseguir produzir. Então, para produzir um bebê, essa mulher precisa estar nutrida, desinflamada. Nós precisamos desestressar essa mulher, gente. E aí, como que a gente desestressa uma mulher? Aí eu quero que você me responda. Como desestressar uma mulher? Quando vem uma mulher com um padrão de ansiedade muito alto no consultório, isso é muito comum para mulheres que querem engravidar, tá bom? De preocupação, a gente precisa ensinar essa pessoa a pensar, tá? Então, assim, ensinar essa paciente a pensar de uma forma correta antes de ter um bebê é a sua missão número 1, tá bom? E você é que vai ter que direcionar. Porque se a gente fica esperando de outros profissionais, isso não acontece. Então, olha só, você que é profissional da área da saúde, quando uma mulher quer engravidar, eu não atendo uma consulta só.
E você deveria fazer o mesmo. Por quê? Porque como que nós vamos preparar um terreno biológico pensando em todas essas questões que eu coloquei em uma consulta? Eu diria que 6 meses é um tempo ótimo, tá? Para a maioria. Funciona para a maioria. Então, para você que é profissional, eu já quero dizer, para de trazer soluções que são baratas, mas que você não resolve o problema de ninguém. Então, você está enganando. Quando você quer cobrar uma consulta barata, que você não resolve o problema dela, você está enganando esse paciente, tá? Então, hoje, a gente pode falar que quando um paciente ele vem e procura um tratamento, né? Muitas dessas gestantes vão procurar um tratamento que ainda não é gestante, né? Mas ela vai procurar um tratamento que vai corresponder à expectativa. Gente, você já pensou você poder... Hoje a ciência mostra isso, né? Você poder modular como é que esse nenê vai sair. Você tem a capacidade de interferir em diminuir riscos de doenças neurológicas, riscos de parto prematuro, riscos de diabetes gestacional, riscos de diabetes nesse bebê. Tudo isso a nutrição traz. Isso está na sua mão. Só que muitas vezes a gente não sabe comunicar isso para as pessoas, né? As pessoas vão achar que você está passando uma dieta que o ChatGPT calcula. E não é. Eu amo usar tecnologia, vocês sabiam disso? Eu amo. Eu amo já usar com acompanhamento médico em parcerias, né? Monjaro, eu amo usar ChatGPT, eu amo inteligência artificial, porque elas nos ajudam a verdadeiramente a que esse paciente corresponda ao nosso tratamento. Então, eles não são os seus inimigos. O grande problema é que as pessoas acham que a tecnologia vai nos substituir, porque nós realmente muitas vezes não entregamos aquilo que esse paciente precisa, sabe? Nós não conseguimos entregar o que aquele paciente precisa. Porque um paciente, gente, sozinho não tem como ele conseguir fazer uma boa desintoxicação, não tem como ele repor os nutrientes dele de forma individualizada, não tem como ele desinflamar, não tem como ele fazer correção desses pensamentos sozinho. Um acompanhamento é a importância. Às vezes ele já sabe de tudo isso, mas você o acompanhando é que faz grande diferença na vida dele, você entende? Então, não tem como nós falarmos que, né, hoje, vamos pensar assim, uma mulher que quer engravidar, ela não sabe, ou ela vai colocar hoje numa tecnologia, ela vai apostar a saúde dela, ela não vai, né? E não deveria mesmo. Por quê? Porque existem erros graves que podem afetar até mesmo o cérebro desse bebê. Então, a nutrição, ela tá aqui pra gente realmente fazer a diferença na vida das pessoas em amplo aspecto, né? Eu amo falar, por exemplo, eu sei que a live hoje é sobre fertilidade, mas eu amo falar sobre pacientes que estão em tratamentos psiquiátricos, porque não tem como um corpo saudável, que não tem saúde, que não tem nutriente, que não é um corpo saudável, ele produzir neurotransmissores de uma forma suficiente para aquela pessoa sentir alegria, sentir felicidade, conseguir ter um sono reparador, sabe? Ela produzir endorfinas. Você pode tomar um antidepressivo, um ansiolítico, só que se você não tem saúde intestinal, se você não tem nutriente suficiente, você não consegue nem fazer atividade física, não existe nenhum corpo saudável sendo sedentário, não tem como. Então, todos esses pilares precisam caminhar juntos, tá? Em destaque, que eu quero dizer aqui pra você, no caso dessa paciente que eu estou contando pra você, a primeira coisa que eu fiz foi, o que você faria? Entrou uma paciente com hipotiroidismo, com Hashimoto no seu consultório, não conseguiu engravidar, tem 40 anos. Esse caso tá perdido pra você? Esse caso não pode estar perdido pra nós, tá? Aliás, eu acredito que o único profissional que pode salvar a vida dessa mulher é um nutricionista capacitado mesmo, tá bom? Então, nós começamos um processo de desinflamação e nutrição específica para essa tireoide, tá? Então, o que você precisa avaliar? Você precisa avaliar muitas coisas. Eu quero falar aqui basicamente do que é muito importante aqui nessa paciente. Selênio, tá? Iodo, zinco em níveis ótimos, selênio, iodo, zinco, ferro, que é aquele nutriente que vai transformar o T4 em T3, isso é o mínimo que precisa estar ótimo nessa paciente. E esse TSH, T4 e T3 livre, eles precisam estar em níveis ótimos.
Os anti-TPOs dos meus pacientes, a maioria que chegam lá com Hashimoto, eles vão diminuindo. Como? Com o processo de desinflamação. Só que, dependendo do que causou a inflamação nesse paciente, se é um sobrepeso, se é a obesidade, se é o estresse, você vai demorar mais. Um paciente com compulsão alimentar, você demora muito mais para desinflamar. Por quê? Porque ele vai ter muitas recaídas, né? Então, a gente vai precisar trabalhar, fazer muitas vezes um trabalho em conjunto ali com o médico, com o psiquiatra, e às vezes eles vêm tudo junto, não é? Então, às vezes a gente vai pegar uma paciente que sofre de ansiedade, que está com uma tireoide, você não sabe o que está alterando aquela paciente, você não sabe se é a tireoide que está causando ansiedade e insônia, você não sabe se é a tireoide que está causando a infertilidade, você não sabe se é o estresse que está causando a infertilidade, porque tudo aquilo dentro do corpo se corresponde. É por isso que eu amo tratar o paciente como um todo, e é por isso que eu preciso que você, como profissional, tenha um olhar, desenvolva o olhar para cuidar do seu paciente. A gente precisa ter um olhar mais amplo, gente, tá? Certo? Beleza? Então, essa paciente, como que nós fizemos? Por 3 ou 4 meses, eu batalhei numa dieta extremamente anti-inflamatória, tá? E era uma paciente que não perdia peso, e ela precisava perder, tá bom? Então, a dieta dela, a gente dividiu em algumas fases. Pega isso aqui que depois eu nunca mais vou ensinar, tá? Nunca. Nós dividimos em 3 fases, tá? E a primeira fase, eu precisava reduzir muito a resistência insulínica dela, que ela, apesar de estar magra, tinha. Eu precisava diminuir os níveis de toxicidades e precisava que aqueles anti-TPOs dessem uma trégua. O que essa paciente amava? Glúten e açúcar, como todas as outras pacientes nossas, né? E aí, como é que nós cuidamos dessa paciente? Acompanhando semanalmente e respondendo mensagens diariamente para ela. Essa paciente não conseguiria fazer uma dieta da forma com que ela fez, sem um acompanhamento. Aí minha pergunta, como você acompanha o seu paciente? Você entrega para ele uma dieta, às vezes, mal feita com ingredientes da lua, que ele não consegue nem encontrar, e pede para ele voltar daqui 1 mês para o seu consultório. Isso não funciona, gente. Isso não funciona. Em 1 mês aconteceu muitas coisas, tá? Aconteceram muitas coisas. Então, nós precisamos desenvolver dentro da nossa metodologia de trabalho, né? Que é o que eu falo, eu converso muito com as minhas mentoradas. E eu falo, essa metodologia de trabalho precisa te habilitar de um acompanhamento próximo com esse paciente. Porque senão ele não tem resultado. Não tem. A pessoa começa a dieta empolgada, ela começa a mudança empolgada. Aí ela vai ter dificuldade para engolir as cápsulas, ela vai ter enjoo, ela não vai saber, ela vai esquecer. Se você não perguntar, ela não vai te falar, tá? Então, a primeira coisa, além de uma boa técnica que nós precisamos ter, é sermos boas profissionais, excelentes profissionais que acompanham esse paciente, não importa o objetivo dele. Tá? Não importa. Você entende? Por quê? Porque esse paciente te procurou, é porque ele precisa ser acompanhado, tá? É assim como um mentor que me procura, eu acompanho. Assim como um paciente que me procura, eu acompanho. Acompanho o que ele precisar de dificuldade, tá? Vocês têm dúvida, gente? Pode mandar, viu? Se tiver. Aí, olha só. Interessantíssimo. Passamos dessa fase, essa paciente emagreceu 1,5 kg em 1 mês, numa dieta que geralmente os meus pacientes emagreceriam 8 quilos, falando aqui de líquido de gordura corporal, sem perder massa muscular, tá? Como que a gente faz isso? Você precisa adequar proteína, você precisa adequar sono, você precisa adequar o intestino, e ela já tinha uma atividade física regular. Nós não mexemos na atividade física nesse momento, tá bom? Não tirei e não acrescentei. Eu pedi para ela manter o que ela já fazia. Se o seu paciente é sedentário, nessa hora você nunca deve pedir na primeira consulta para ele fazer atividade física, porque é muita mudança, tá? A primeira consulta, gente, é mapa, é diagnóstico, é olhar e falar, cara, por onde eu vou tratar vocês são esses próximos passos. Entende? Não dá para você dar 1000 passos na sua primeira consulta e esperar que esse paciente faça. É impossível, tá? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade mesmo, dentro desse acompanhamento. Por quê? Porque muitas vezes você foi lá, estudou, fez tudo, só que você dá 300.000 cápsulas para ela tomar, você tira tudo da dieta, só que você não acompanha. E você faz isso tudo de uma vez.
tá? Então, dentro desse protocolo dessa paciente, o que eu fiz? Eu fui trabalhando o emocional dela junto com tudo isso. Como? Dentro de um método onde nós trabalhamos a mentalidade. Todos os meus pacientes que têm esse caso precisam corrigir pensamentos. Não tem o que fazer. Se você não tiver ciência, se você não tiver recurso científico, a nutrição, ela nos forma dentro da nutrição. Mas o que faz o paciente ter resultado é a adesão dessa dieta. Gente, não tem... Eu precisei estudar isso, eu estudei isso por mais de 10 anos, tá? Como alguém pode aderir, conseguir acompanhar a minha dieta. E esse erro, se nós comemos pelo emocional, se 90% do que a gente come é emocional, como que eu vou conseguir fazer uma prescrição de tratamento sem cuidar do emocional desse paciente? É impossível, tá? E eu não estou falando que isso entra no lugar da terapia, não tem nada a ver, isso não entra no lugar do psiquiatra, isso você vai mostrar como o cérebro de uma pessoa funciona e você vai mostrar a verdade para ela. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, se você pegar uma paciente que já é gestante, existe uma crença que ela deveria comer tudo que ela queria. E que isso seria muito bom pro bebê. É uma crença. As pessoas acreditam nisso. Se você que é nutri que tá aqui, você engravidou e você não for muito bem formada, você vai escapar da dieta na sua gestação. Por acreditar que você tá grávida e que você merece. Não é? E aí o que nós começamos a mostrar para essa mulher? Nós começamos a mostrar que os nutrientes vão interferir tanto na fertilidade, quanto na imunidade desse bebê, quanto no QI desse bebê, quanto na prevenção de várias doenças, tanto neurológicas quanto emocionais. Quanto mais nutrida ela tiver, mais desinflamada ela tiver, mais chances de gestação ela vai ter e melhor vai nascer esse bebê por conta da epigenética. E nós vamos ensinar essas coisas para essa paciente. Se ela não entender isso, ela não vai fazer a sua dieta. Então é por isso que nós precisamos trabalhar com metodologia. E dentro dessa metodologia, você precisa saber ensinar esse paciente. E é isso que eu ensino para todas as pessoas que estão dentro da minha mentoria, né? Que não é uma mentoria em grupo, é uma mentoria individualizada. Então eu pego esse profissional que já tem conhecimento e nós vamos aplicando e transformando isso em uma metodologia que pode calhar com a minha. Então, por exemplo, hoje tenho mentorados que amaram a minha metodologia, né? E a gente vai ensinar ele como aplicar isso dentro do nicho dele. Então, vamos supor que você é uma nutricionista que está querendo trabalhar somente com gestantes e com fertilização. Você pode aplicar a minha metodologia e adaptar à sua realidade clínica, porque funciona, né? Porque, olha, gente, funciona muito. Eu trabalho dentro da área da nutrição há quase 20 anos, mas antes de ser nutricionista, eu amava estudar sobre... Se vocês lerem meu livro, vocês vão descobrir tudo lá, né? A minha história com a nutrição. Então, óbvio que isso traz muita diferença para os nossos pacientes, né? Doutora linda, que saudade. Que bom que você tá aqui, viu? Muitas saudades. E aí, olha só, que incrível que é isso, né? A gente parar para pensar que dentro da nossa metodologia de atendimento, nós vamos trabalhar nutrição, nós vamos trabalhar desinflamação, nós vamos trabalhar mentalidade. Essas crenças erradas que confrontam com a ciência, que confrontam com a verdade. E você vai fazer com que essa paciente compreenda isso no intelecto dela, só que para que isso se transforme em atitude, nós precisamos repetir isso constantemente. Não é uma informação no Instagram, não é um post que ela vai ver aquilo, vai trazer para ela assim, putz, é um insight, é um negócio, mas isso não transforma em comportamento. Gente, porque todo comportamento, ele tem uma raiz e geralmente essa raiz, ela está dentro do nosso inconsciente, tá bom? Coisas que aprendemos com os nossos pais, coisas que aprendemos com a vida, e essa leitura nem 100% é uma leitura correta. Muitas vezes essa leitura está errada. Então, dentro de um aporte metodológico, ou seja, você cria a sua mentoria, né? Você cria a sua metodologia, onde você enquadra
todas as coisas que essa paciente vai precisar para chegar dentro do objetivo dela. Porque senão o psicólogo vai falar uma coisa, o GO vai falar outra coisa, você vai falar outra coisa. E essa mulher, coitada, ela não sabe quem que ela ouve. Então, você não está invadindo a área de alguém. Você está apenas ensinando ela a pensar. Assim como eu faço você aprender a pensar. Então, não dá pra gente trabalhar com fertilidade e gestação sem a gente pensar em nutrição. Nutrição, básico, número 1. E sabe o que acontece? A maioria dos nutris começam a trabalhar na primeira consulta tudo que o paciente não deve fazer. Isso é errado. O que nós precisamos repor? O que nós precisamos colocar nesse corpo? O que nós precisamos aumentar? É a proteína. Doutora, eu não consigo comer a quantidade de proteína que eu preciso. Então, nós vamos encontrar uma solução. Nós vamos buscar fontes proteicas que você aceite. Mas não dá para você querer engravidar sem você corrigir a ingestão proteica. E ela não consegue absorver algumas coisas. A gente vai precisar corrigir a absorção, que vai desde a mastigação, desde o pH desse estômago, enzimas digestivas se estão suficientes, repor enzimas muitas vezes, ela precisa conseguir digerir esses alimentos, tá? No caso dessa paciente, eu não entrei em coenzima digestiva porque ela não tinha problema. Não era uma paciente que sofria de compulsão, ela gostava de comer alguns doces, algumas coisas, porém, o que nós estamos fazendo? Como ela gostava muito de doce, nós trocamos a proteína de colágeno dela pelos doces. Então, eu ensinei várias receitas, ela tinha dificuldade de ingerir proteínas e gostava de doce, tá? Isso é muito comum entre as mulheres. Tá bom? E aí, o que acontece? Nós colocamos essas refeições como estratégia, né? Suplementação. Primeira consulta, preciso avaliar todas as deficiências. Essa paciente tinha deficiência grave de ferritina, tá? Uma B12 muito baixa, uma vitamina D, principalmente para quem tem Hashimoto, uma vitamina D baixa dela estava 24, tá? Quando ela engravidou, essa vitamina D nós deixamos em 60, tá? Não era uma paciente que tomava sol, precisamos suplementar junto com a vitamina K2, complexo B na forma ativa, então metilfolato, metilcobalamina, tiamina, todo o complexo B, desde B5, B1, B6, porque ela era uma paciente que estava sem energia, tá? Nas avaliações de mitocôndria dela, ela tinha deficiências importantes nutricionais para que a mitocôndria dela funcionasse. Aí vamos falar, isso dificulta ou isso facilita uma pessoa engravidar a gente? Se tudo é energia, né? Se tudo que o corpo vai fazer, ela precisa de energia. Então, nós fizemos uma suplementação com coenzima Q10, complexo B, retinol, né? Vitamina A, colocamos vitamina C, zinco, selênio, magnésio. Regulei o sono dela, tá? Não foi 100% porque a profissão não deixava, mas o sono ficou um sono de maior qualidade, junto com magnésio inositol e magnésio treonato e magnésio quelato, por causa da ansiedade. E durante 2 meses essa paciente emagreceu pouquíssimo, mas ficamos nesse acompanhamento. E como ela estava sendo muito bem acompanhada com mudança da mentalidade dela, ela deu conta de permanecer. Bom, só para encurtar a nossa história, esse estudo de caso lindo e maravilhoso, para te liberar hoje. Mais uma suplementação que eu aqui não falei. Ômega 3. Eu usei 2 gramas de ômega 3, tá? Entre EPA e DHA, nesses 3 meses de suplemento dela, tá? E em alguns momentos eu fiz uma modulação desse intestino, porque estava muito permeável em alguns momentos. Acredito que por causa do estresse, sono ou por conta da inflamação anterior. Cúrcuma também nós usamos, tá bom? Então, fizemos uma boa nutrição, uma boa desinflamação em termos de suplemento. Fiz essa orientação dietética, cuidando da parte nutricional dela. E aí ela foi desinflamando. Chegamos na fase 3 da dieta, que era mais radical. Segurei ela por 45 dias nessa fase. E aí nós começamos a reintroduzir alguns alimentos. E nesse período, como ela queria perder mais 2 quilos, porque depois o corpo dela deu um estalo e ela começou a perder peso, foi maravilhoso, ela virou pra mim e falou: doutora, o que você acha de eu tomar um Monjaro? Eu falei: olha, você tá querendo engravidar? Você já tá tentando? Porque já tinha liberado. Ela falou: eu tô. Eu falei: então não toma. Eu falei: vamos esperar um pouquinho. Gente, passou 10 dias e ela tava grávida, tá? Então, assim, num quadro
que era praticamente impossível, tá bom? Praticamente impossível. E quanto tempo foi o tratamento dela? Ela fez um tratamento de 6 meses, mas ela engravidou em 4, tá? Porque a médica estava com muita pressa por conta da idade dela e não quis esperar. Porém, ela já estava, o corpo dela, o terreno biológico dela, totalmente organizado, tá? Então, é isso que eu quero dizer para você, Nutri. Você não deve ficar só no básico. Não sei se você tiver alguma dúvida, eu vou abrir depois uma caixinha lá na nossa comunidade para você mandar para mim, trazer suas dúvidas. Não sei onde que pega para você, porque que muitas nutricionistas não conseguem fazer um trabalho de plena qualidade nessa área, sendo que nós temos um grande potencial. Se for uma dificuldade técnica, me avisa. Se for uma dificuldade de oferecer um programa, essa metodologia para esse paciente, que é muito importante ele entender todo esse processo, como você construir, por favor, não hesite em preencher o questionário. Vai lá na minha página principal do Instagram, clica lá e coloca quero ser, fala sobre a mentoria à mesa, preencha aquele questionário que uma pessoa da minha equipe vai lá, vai entrar em contato com você, você não vai pagar nadinha por isso, uma sessão diagnóstica comigo ou com uma pessoa da minha equipe, vai ser um prazer gigantesco contribuir com a sua carreira, contribuir com você verdadeiramente aí trazendo mais bebês geniais, bebês com QIs elevados, bebês saudáveis. Nós precisamos dessa sua profissão, mulher, né? Nutricionista querida, para trazer esses bebês dessa forma para o mundo, tá bom? Beijo no seu coração. Até semana que vem. Até, gente. Obrigada.